Boa noite, nação Bragantina. Faz tempo que a gente não se fala, mas eu estou de volta aqui. Eu queria fazer uma análise do nosso time, do Braga, uma análise relativista, né? Uma análise comparativa e uma análise absoluta. Relativista é assim, né? Tudo, a hora que você fala de alguma coisa, você sempre, se essa coisa é boa ou não é, você sempre você compara com algum padrão, né? Ou com alguma coisa. E análise absoluta, o próprio nome já diz, né? Agora, vamos começar por uma análise relativa, uma análise relativista do nosso time, né? Por exemplo, ele está entre as 4 maiores forças, né, de São Paulo, do estado de São Paulo, no campeonato paulista do ano passado, desse ano, né, que foi o último campeonato disputado, ele ficou entre os 4 melhores times. E está entre as 6 maiores forças do brasileiro, né? Foi no campeonato passado, do ano passado. Esse ano não acabou ainda. Na Sul-Americana, né, que ele disputou, ele foi o vice. Ele foi o vice-campeão. Aí vocês vão perguntar, e a Libertadores? Bom, a Libertadores é um outro assunto. A Libertadores eu vou falar mais, um pouquinho mais para frente, a hora que eu falar sobre a análise absoluta. Eu tenho um amigo, eu conversei com ele semana passada, e ele falou, eu falei, como é que tá a vida aí? Tá? Ele falou, meu trabalho, estou trabalhando direto, tenho um negócio e tal, eu trabalho 10 horas por dia, de segunda a segunda. Falei, poxa, tudo isso? Ele falou, tudo bem, eu não tenho férias, não viajo, não saio com a família, não vou jantar fora. Não, falei, você tá guardando dinheiro, né? Isso, pro futuro. Ele falou, não, mal sobra dinheiro para pagar as contas no final do mês. Eu falei, então sua vida tá, financeiramente, tá problemática, né? Ele falou, não. Se eu comparar com 60% da população brasileira que tem insegurança alimentar, eu não tenho esse tipo de problema. Ou, se eu comparar minha vida com 33 milhões de brasileiros que passam fome, eu nunca passei fome, não passo fome. Então, a minha situação tá muito boa. Eu falei, tá, mas se você comparar a sua situação com a sua situação, ou seja, em termos absolutos, a sua situação está problemática. Então é essa análise que eu quero fazer agora do nosso time, em termos absolutos, olhando para dentro do time, não comparando. Bom, vou começar pelo técnico, né? Porque é aquilo que todo mundo reclama. Era da bola para mexer, precisa trocar de técnico. Perdeu um jogo, precisa trocar de técnico. Eu acho que o técnico é o menos culpado de tudo isso. E eu vou explicar por quê. Você imagina o técnico, ele está vendo o jogo e, por exemplo, o Arthur está jogando mal. Ele fala, puta, eu preciso trocar. Preciso trocar o Arthur não está rendendo e tal. Aí ele olha para o banco dele, o banco que ele tem, e vê quem no lugar do Arthur? Bruno Tubarão. Ele fala, acho que é melhor ficar mais um pouquinho com o Arthur. Aí o Ítalo, eu preciso fazer gol e o Ítalo não está rendendo e tal. Aí ele olha para o banco e vê quem? Alejandro, aquele que só faz gol contra o São Paulo. Ou Gabriel Novaes, que nem faz gol nem contra o São Paulo. Ou o Jean Hurtado, venezuelano, né, que eu nem sei o que ele está fazendo lá, porque um cara que já devia ter voltado lá pro Boca. É um cara de 23 milhões. Se ele começar a fazer um outro gol, ele vai ter que fazer muito gol, porque ele é muito caro. Então,
olha a situação do técnico, né? Então o pessoal fala, não, precisa trocar de técnico, vocês vão trocar por quem? Aí vem aquela famosa pergunta, né? Trocar por quem? Né? Aí cada um pensa num e tal, puta, mas a maioria tá empregado, tá? Eu vou dar uma folga para vocês aí pensarem. Imaginem que todos os técnicos, os melhores, estejam disponíveis, os melhores. Pode pegar até o pessoal de fora. Pode escolher. Eu, por exemplo, gosto muito do técnico do Palmeiras. Vamos supor que ele esteja livre no mercado, né? Qual a primeira coisa que o técnico vai fazer na hora que você contratar ele? Ele vai pedir jogador, ele vai pedir elenco. Esse é o problema. Esse é o grande problema do Red Bull Bragantino. Você vê, machucou o Arthur, machucou o Rafael, o Raul, o Evangelista, no ano passado. Esse ano aqui entrou sem esses caras. Não tem peça de reposição, gente. Então, a primeira coisa que o técnico vai pedir é isso. E o Barbieri está vivendo isso. É por isso que eu falei que Libertadores é uma outra história. Libertadores você tem que ter elenco, né? Eu gosto muito do técnico do Palmeiras. Olha o elenco que ele tem, cara. É uma outra história. É uma outra. Qualquer técnico que você contratar hoje pode pagar 1 bilhão por mês pro cara, ele vai pedir jogador, senão ele não vai nem se queimar por causa disso. Pelo amor de Deus. Esse na minha opinião, uma análise absoluta, é o grande problema, né, do Red Bull Bragantino. Aí se você pegar o time, né, começar pelo goleiro, bom, Cleiton virou o salvador da pátria, né, e eu posso defendê-lo porque eu fui um grande crítico dele. E hoje ele está pegando tudo, ali faz alguns milagres em alguns jogos. Então não é o problema do Bragantino, o goleiro, né? E você pegar o sistema defensivo é razoável, né? Com o Léo Ortiz, o Natan, dos dois lados você tem o José Hurtado e o Luan Cândido, que é mais ofensivo do que defensivo, e na frente ali o Raul, que está voltando agora, né? Ficou um tempão fora, não tinha peça de reposição, o Jadson teve que se virar aí, é um moleque, até que ele se virou bem, né? E o Raul está voltando agora, né? Tá começando, né? Ele teve um problema sério. E o Ramires também, que joga também um pouco atrás e tal, é um bom jogador, mas não é o Raul, né? Daí você pega no meio ali, você tinha o Claudinho foi embora, e aí o Red Bull foi rápido, né? Contratou o Praxedes. O Praxedes até que começou bem, mas é um ótimo jogador. Eu gosto do Praxedes, eu acho um baita jogador, mas não deu uma caída. Aí trouxeram o Johan lá do Atlético, emprestado, começou super bem no Paulista também, deu uma caída e tal. Então, ficou aquele meio, aquele cara que, né, que fazia a função do Claudinho, o cara que criava, a gente está com um problema ali na parte de criação. Vocês pegaram o time do Bragantino, sempre foi aquele time de dar 58 toques na bola, né, de ter maior posse de bola, e não tem mais isso. Não tem mais isso hoje. É muita ligação direta, né? Então perdeu até esse lado aí, né? Outro cara que saiu, o Coelho saiu, o Coelho não é nenhum gênio, mas ele estava jogando, ele estava fazendo a função dele ali, né? Ele saiu também. Tentaram alguns outros jogadores, Sorriso, né? O Elinho voltou a jogar, ele estava na reserva. Eu gosto do Elinho particularmente,
Mas tem vários jogadores novos ali rodando no meio, o Miguel, o Carlos Eduardo, o centroavante, o Bruninho, um baita jogador, é um moleque, está começando, né? Então, na minha humilde opinião, esse é o maior problema nosso hoje, em termos absolutos, né? A gente precisa de elenco, principalmente quando você fala de uma Libertadores, né? Porque o Red Bull subiu muito. Imagina a Libertadores, num time de 3 anos. Um time que nasceu há 3 anos atrás, já ir para uma Libertadores. Então, é complicado. E você fala, e é um monte de moleque. Estavam falando aí de contratar o Facundo Farias, o argentino, por 54 milhões, né, de reais. Ia ser um cara promissor e tal. É um moleque de 19 anos. Ele ia ser contratado para resolver no Bragantino. É diferente. O Palmeiras está atrás dele também. Talvez até pague mais, sei lá. Só que no Palmeiras, tudo bem, o Palmeiras ele vai ser muito mais cobrado do que no Bragantino, porque o Palmeiras é um time maior, um time de mídia, tal. Se ele for para o Corinthians, for para o São Paulo, vai ser cobrado muito mais do que o Bragantino. Mas no Palmeiras ele vai entrar em uma outra situação, né? Ele tem um monte de outros jogadores para dividir a responsabilidade. Ele vai ser cobrado pelo valor, mas ele vai ter, acho que, mais chance de aparecer, de começar mais tempo, né? Ele vai ter mais tempo de mostrar o futebol dele do que do Braga. No Braga ele vai chegar, menos cobrança, sim, mas vai ter que ser rápido, né? A situação. Ele vai ter que resolver rapidamente, com 19 anos, um jogador argentino. Tudo bem que o jogador argentino ele se adapta melhor do que o brasileiro em outros países, mas ele vai chegar de um outro país, moleque, né? E vai ter que mostrar serviço. Então, por 54 milhões, não sei, talvez seja mais interessante a gente contratar jogadores um pouco mais baratos, um pouco mais de experiência para, né, para você. Não precisa ser. Não precisa ser um jogador de 35, 36 anos. Pode ser a idade do Johan aí com 28 anos. Mas esse é o problema. Aí para você jogar numa Libertadores, cara, você tem que ter elenco. O Braga tá jogando os campeonatos mais difíceis, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Série A, Libertadores. É complicado. É complicado. Agora, eu tô fazendo uma análise que eu chamo de absoluta, só mostrando o time para ele mesmo, né? Analisando o time sem comparação. Mas é uma análise construtiva, né? Vocês podem pensar, né, se ela está certa ou não. Agora, não quero comparar, né, o Red Bull Bragantino com o Clube Atlético Bragantino, como algumas pessoas estão fazendo. Eu quero o meu time, eu quero o Bragantino de volta, eu quero a minha camisa preta e branca de volta. E camisa, caralho, você joga, se quiser você joga pelado, você joga sem camisa. Para com isso, cara. Para com isso, como se fosse a coisa mais importante, aquela camisa preta e branca com o símbolo do Santos. Para com isso. Eu tô falando que a gente é a quarta força paulista, né? E naquela época a gente estava brigando para não cair para a Série A2, né? A gente é a sexta força do brasileiro, né? E até pouco tempo a gente estava na Série C. Então, menos, né, gente? Porque tem um pessoal que sai na rua pedindo a volta do governo militar, né? A maioria desse pessoal, 90 e tantos por cento, nunca viveu essa época, né?
Aí você pode falar, pô, mas peraí, nunca viveu, mas o cara pode entrar no Google, pode ler livro, pode, né, para ver se, para saber o que foi, o que não foi. Eu acho que esse pessoal não tem nem capacidade para isso. Mas o cara que sai na rua pedindo governo militar de volta, que não tem nem capacidade para procurar no Google, para ler algum livro. Se alguém quiser ter uma coleção ótima aí de 5 livros sobre ditadura do Gaspari, do Hélio Gaspari, mas tudo bem. Não, não vou misturar com política, mas esse pessoal não viveu essa época. O pessoal que quer a volta do Clube Atlético Bragantino viveu essa época, porque há 4 anos atrás a gente estava na Série C, né, no Brasileiro. A gente, um pouquinho, 4, 5, 6 anos, estava na Série A2 do Paulista. Então, gente, né, não... quem está reclamando disso viveu isso. Né? Viveu isso. Então, não adianta ficar postando, né, fotos preto e branco do Mazinho, né, do Birubiru, do Mauro Silva, puta, jogadores maravilhosos, né? Mas isso faz mais de 30 anos, gente. Não adianta a gente... Uma coisa é você vangloriar o seu passado, outra coisa é você viver do seu passado. Não dá mais para viver falando que a gente foi campeão paulista em 90. Que a gente foi vice-campeão brasileiro, né, em 91. Não dá para viver disso. A gente tem que... se a gente voltasse... Não existe mais volta, mas se a gente voltasse, se a Red Bull saísse fora e a gente virasse o Clube Atlético Bragantino de novo, eu não ia perder meu tempo vir aqui falando, né, de sonhos e falando, nós vamos ser e tal. Sinceramente, com todo o respeito que eu tenho para aquele time de 1990, mas é um respeito, uma coisa que já passou, a gente não pode ficar vivendo disso só. Então, puta, pare. Tudo bem, é minoria que fala isso, que me irrita. Outro dia eu ouvi o cara falando, tiraram as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira preta e branca tiraram, colocaram esse amarelo, esse touro, esse vermelho, tiraram as cores. Que bandeira. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente precisa evoluir em termos de elenco, né? Senão a gente vai ficar muito preso nisso que a gente está vivendo hoje, né? Agora, outro dia eu ouvi também o pessoal da imprensa falando que Red Bull foi um fracasso do Red Bull. Outro bando de babaca querendo vender jornal. Vender jornal é um termo, né? Ninguém vende mais jornal. Mas é querendo dar notícia. Olha, foi um fracasso, um time de 3 anos disputar uma Libertadores, ser a 4ª força do Paulista, ser o 6º colocado no Brasileiro, ser vice-campeão da Sul-Americana. Para com isso, né? Investiram milhões, investiram o quê, caramba? Investiram o quê? O Red Bull contratou jogadores que tinha que contratar para manter, para ter um time, não tinha um time. Teve um investimento alto, é óbvio, estava do zero. Do zero você tem que ter um investimento alto. Você tem que ver que a gente não fabrica jogador ainda. Não tem o CT, não tem, então demora um pouco. Então você tem que contratar jogadores, mas não teve nenhuma loucura, né? Não teve nenhuma loucura. Mas isso faz parte, né, gente? Isso faz parte. É bom que o pessoal reclame, é bom que a imprensa comece a cair no pé. O que eu falo, eu não quero que esse pessoal tenha dó da gente, né? É o carnaval que estão fazendo com a Portuguesa.
Nossa, a Portuguesa ganhou a série, sei lá que série que ela ganhou, a 2, sei lá, subiu, nossa, tal. Eu acho ótimo isso. Tô torcendo muito pra Luzinha, tô torcendo muito pra ela voltar, mas é, tem começo, meio e fim, né, gente? Tem que ter dinheiro, tem que ter estrutura. Não sei como é que a Luzinha tá. Eu torço muito para ela chegar, torço muito, mas eu tô falando, a imprensa faz aquele carnaval, você fala, o torcedor da Lusa fala, puta, estão com dó da gente, meu, para com isso, né? E é mais ou menos isso que agora está virando o Bragantino, estão ficando com raiva da gente, é por isso que estão falando, não vai dar certo, viu? O fracasso que foi. Fracasso, gente, pelo amor de Deus. Fracasso em 3 anos de história. O time estourar, o time chegar a Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana. É. Para com isso, né, gente? Para com isso. O quarto melhor time de São Paulo. Então, deixa o pessoal falar. Deixa o pessoal falar. A gente sabe dos nossos problemas, a gente sabe que a gente não tem elenco. E é essa a ideia, né, de melhoria. Né? Mas não vamos viajar, né? Então é isso, nação. Eu volto a falar com vocês daqui a um tempo aí. Boa noite a todos.